Ouvimos aí, então, traduzido com português de Portugal, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. E o nosso tradutor para a política, Gustavo Uribe, está chegando aqui ao Novo Dia, junto do nosso comentarista, professor Marco Antônio Villa, que estreia hoje definitivamente aqui no Novo Dia, todos os dias a partir das 7h30 da manhã. E o professor Marco Antônio Villa também vai falar, Uribe, sobre política externa do governo Lula. Queria que você, então, contasse a quem está nos acompanhando, especialmente também ao professor Marco Antônio Villa, o que é que você conseguiu apurar sobre esse, para muita gente, otimismo excessivo do presidente Lula, falando em acordo com a União Europeia até o fim do semestre, e já provocasse o professor Villa. Bom dia, Uribe, bem-vindo, hein? Ora, pois, Colombo, um bom dia a todos, bom dia, Colombo, bom dia, Villa. Eu não tenho nem gravata para entrar no ar com o professor Villa, que é um grande nome do jornalismo brasileiro e um grande historiador. Eu também não. Que eu já tive o prazer de entrevistar no passado para o jornal O Globo. Isso. Em relação ao acordo com o Mercosul e a União Europeia, Colombo, é muito difícil que você atinja em curto prazo. Inicialmente é uma questão econômica. Nós temos um vizinho problemático chamado Argentina, que passa por uma situação econômica muito preocupante, com uma alta taxa de inflação, crescimento econômico também preocupante e uma questão de instabilidade política. Isso afasta, nesse primeiro momento, um acordo da União Europeia com o Mercosul. E há fatores que são técnicos, Colombo e Villa, que são dificilmente possíveis de serem resolvidos em curto prazo. 3 fatores específicos que fontes do Palácio do Itamaraty me descreveram. O primeiro deles, a União Europeia ainda precisa mandar uma espécie de side letter em relação ao meio ambiente. A União Europeia, no final do ano passado, indicou que deve colocar regras mais rígidas e metas mais rígidas para a proteção do meio ambiente do Brasil e dos países aí que integram a região amazônica. E ela vai cobrar essa preservação ambiental para que você feche esse acordo comercial. Segundo ponto, selos de localização geográfica. Alguns países e alguns produtos têm certas patentes. O queijo Roquefort, na França, temos o queijo da Serra da Canastra. E você precisa dos registros específicos para que você não tenha que um país, um bloco comercial acabe explorando de maneira indevida produtos do outro bloco comercial. Então, essa questão da patente precisa ser melhor registrada. E isso é uma negociação feita pelos setores técnicos das relações exteriores que demora alguns anos. E terceiro ponto, a revisão jurídica do acordo. O acordo precisa contemplar questões jurídicas locais dos países da União Europeia e dos países do Mercosul. Então nós temos uma estabilidade econômica e política na Argentina que não permite um acordo em curto ou médio prazo e questões jurídicas que demoram pelo menos de 2 a 3 anos para serem resolvidas. Então é muito provável que este acordo não saia neste mandato, pelo menos de Luiz Inácio Lula da Silva, e fique um pouco mais para frente. Um acordo comercial que se arrasta já há anos. E aí, professor? Bem, primeiro agradecer as palavras do Gustavo, é um prazer aqui enorme aqui estar na CNN com vocês, né? Eu acho que é por aí mesmo, acho que primeiro tem a questão do Mercosul, né? Que é complicada porque há uma questão, que é a questão Uruguai, vamos chamar assim, entre aspas. O Uruguai tem uma proposta de participação de um acordo com a China que viola claramente a tarifa comum do Mercosul. Essa questão tem de ser resolvida, porque se o Uruguai faz um acordo com a China, não é possível ele permanecer no Mercosul. É necessário uma saída organizada, única, do conjunto do Mercosul num possível acordo com a China, que não será feito em alguns meses, vale destacar. Acho que é o primeiro ponto. Segundo, eu imaginei que fosse falar do Fundo Amazônia também. É bom lembrar que o maior contribuinte do Fundo Amazônia é a Noruega, né? E isso é muito importante nesse momento, inclusive por causa também, mas não só, da tragédia Yanomami. Terceiro ponto, o acordo com a União Europeia vem sendo negociado dia muito, né? Dia muito. É muito complicado. Não, em 6 meses, isso não vai ocorrer em hipótese nenhuma. O otimismo
do presidente Lula é muito grande, né? Seria a mesma coisa que eu, como santista, imaginar que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não vai ser nunca. Com esse time atual não dá, né? Já fomos tantas vezes, mas fomos o time mais famoso do século XX, mas não dá nesse momento histórico para acreditar nisso. Tem as questões que envolvem a indústria também, uma questão complicada que envolve a indústria brasileira. Foi bem lembrado pelo Gustavo, as questões agrícolas, e aí a França é um problema, especialmente porque a França tem uma história muito particular que vem da Revolução Francesa e da Reforma Agrária e dos pequenos produtores, né? Hoje, inclusive, quem acompanha a política francesa, eu tento acompanhar, tem a questão dos padeiros, por exemplo, toda uma discussão na França sobre os padeiros, o custo de energia e o custo da farinha, e algo que é um patrimônio da humanidade, imaterial, a questão da baguete, né, que é uma representação da França. Então, há muitas questões complicadas no campo da União Europeia. Então, o otimismo do Lula é grande. Agora, é claro que nós temos um Itamaraty, voltamos a ter um Itamaraty, porque no último quadriênio presidencial, tivemos dois, especialmente o primeiro, trágicos ministros das relações exteriores. O Itamaraty, no Estado brasileiro, é o que forma os melhores quadros, os melhores funcionários. E nós temos uma tradição que vem lá de trás, né, do Barão do Rio Branco. E antes até, como diz o professor Rubens Recupero com muita propriedade, da diplomacia portuguesa, porque a diplomacia brasileira foi herdeira da diplomacia portuguesa, que sempre foi uma grande diplomacia, porque Portugal só fazia fronteira, né, com um país, até hoje só faz, a Espanha, e sempre com medo da anexação espanhola, algo que ocorreu inclusive durante 60 anos, entre 1580 e 1640. Então a habilidade da diplomacia portuguesa, da aliança com a Inglaterra, para se proteger da Espanha, e depois que o Brasil herdou essa diplomacia no século XIX, o Brasil ampliou todo o seu território graças à diplomacia. Não houve nenhuma guerra do Brasil contra seus vizinhos de ampliar o espaço territorial, que foi ampliado graças à diplomacia e ao Itamaraty. Então agora voltamos a ter um Itamaraty. Mas uma negociação com a União Europeia tão rápida no tempo, isso não vai ocorrer. Isso é possível que vai se estender durante alguns anos. Eu espero até, pode ser que no final, em 2026, como uma espécie de término do governo Lula, já que ele disse que não será candidato à reeleição, né? Isso seja resolvido, que é importante para o Brasil, assim como as questões do Mercosul, que são bastante complexas.